Queridos irmãos, boa noite, graça e paz no amado Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei devendo essa aula para vocês desde semana passada. Era para a gente ter ministrado na terça-feira sobre a nossa terceira aula na primeira carta do apóstolo Pedro. E aí também não deu para mim postar na terça-feira, estava um pouquinho com a garganta irritada, mas agora estou muito bem, graças a Deus, e reforço aqui o agradecimento pela oração dos santos. E queremos continuar falando sobre nosso estudo na primeira carta de Pedro, que hoje nós temos, só a gente fazer uma revisãozinha. Aula 1 a gente falou sobre gerados de novo para uma viva esperança. Nós trabalhamos do capítulo 1, do versículo 1 até o 21. Na semana passada, semana retrasada, a gente falou, aliás, sobre o povo escolhido de Deus, povo eleito, a partir do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 22 e inicia no capítulo 2 até o versículo 10. E hoje nós vamos falar sobre a aula 3, que é o título Sejamos Luzes, que é do capítulo 2, continuando no capítulo 2, do versículo 11 até o capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Ok? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo, para a gente dar início à nossa aula. Pai, te agradecemos por tua bondade e fidelidade, teu grande e infinito amor para com teu povo. Rogamos as tuas bênçãos para que o Espírito Santo nos ajude e ilumine nossas mentes e corações para compreender a tua palavra e viver em torno dela para a glória e louvor do teu santo nome. Por Jesus nós choramos e agradecemos. Amém. Então, queridos, para a gente fazer uma revisão da aula passada, nós vamos responder as 4 perguntinhas da lição 2, que é o povo escolhido. Ok? Primeira pergunta é: como estes cristãos tinham sido purificados? Muito simples a resposta. Nós encontramos exatamente contamos no estudo de Pedro, quando a gente estava estudando a palavra, olhando realmente o que as escrituras dizem a respeito desses cristãos. E no capítulo 1, versículo 22 diz: assim, já que tens a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de todo o coração. Foste regenerados não de semente perecível, mas imperecível pela palavra de Deus que vive e permanece. Amém? Então, como estes cristãos tinham sido purificados? Eles foram purificados através da obediência à verdade da palavra de Deus. A verdade que é a palavra de Deus, que é a semente incorruptível, que é a semente eterna. Ok? A segunda pergunta: só uma classe especial de cristãos deve ser designada como sacerdote? Explique. Claro que não. A gente vai encontrar também lá em Pedro, a partir do capítulo 2 agora, a gente viu ainda no versículo 22 do capítulo 1, agora no capítulo 2, no versículo 5 ele diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, não, claro que não. Não há uma classe especial de cristãos que deve ser designada como sacerdote. Por meio de Cristo, todos os salvos, os eleitos, são considerados sacerdotes santos para oferecerem sacrifícios espirituais de louvor e adoração que agradem ao nosso Deus. Ok? A terceira pergunta:
que significa a expressão casa espiritual de Deus? Somos nós, a igreja, as pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Isso também nós encontramos, né? No mesmo versículo 5, vós também como pedras vivas sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Ok? E a quarta e última pergunta: é a nação física de Israel o povo escolhido de Deus nos dias de hoje? A igreja do Senhor Jesus Cristo é o povo escolhido de Deus. A nação de Israel é a nação eleita, mas a igreja hoje é o povo escolhido de Deus. Isso é decreto, desígnios divino para a igreja. Amém? Então são essas 4 perguntinhas que eu vou postar depois no grupo da igreja para vocês darem uma conferida aí. Ok? Então vamos para o nosso estudo. Eu queria introduzir o nosso estudo. Se você abrir lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 14 e 16, essa lição de hoje, a lição 3, ela fala sobre a importância de sermos luzes. Então lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 14, e 5, 14 até o 16, assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus descreve os seus discípulos como a luz do mundo. É isso que ele relata no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 14 ao 16. De modo semelhante, no versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro, o apóstolo refere-se ao privilégio dos cristãos de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele diz assim no capítulo 2, no versículo 9: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro explica aqui como os seus leitores, nós também seus leitores, podemos ser a luz do mundo. Ele focalizou sobre como a salvação em Cristo deve influenciar o comportamento e a atitude dos cristãos numa variedade de relacionamentos sociais. Ele mostra a importância de sermos sal da terra e luz do mundo para influenciar o comportamento e a atitude das pessoas nos diversos relacionamentos. Do versículo 11 ao 12, ele menciona o nosso relacionamento com o mundo de uma forma geral. Do versículo 13 ao 17, ele mostra como devemos nos relacionar com as autoridades civis. E concluindo no capítulo 2, do versículo 18 até o capítulo 3, do versículo 1 ao 7, ele fecha falando sobre relacionamentos familiares. No capítulo 1 Pedro, capítulo 2, estamos sempre falando de 1 Pedro, certo? Sempre da primeira carta, então eu vou só me referir aos capítulos. No capítulo 2, versículo 11 e 12, se você abrir a sua Bíblia, ele diz assim: 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Ele diz assim: amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos abster dos desejos carnais que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observar as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O apóstolo Pedro, a primeira coisa que ele fala aqui, o primeiro ponto que queremos abordar, é o nosso relacionamento geral com o mundo. E nesses 2 versículos que nós acabamos de ler,
Encontra-se aqui, irmãos, o princípio básico para a vida por trás das exortações desse texto. Então vejamos o versículo 11. No versículo 11, ele nos exorta como a peregrinos e estrangeiros a nos abster dos desejos carnais que combatem contra a nossa alma. Ou seja, os cristãos precisam abster-se das paixões carnais. Os desejos do corpo, os impulsos sexuais, os desejos do corpo, eles não são errados em si, mas eles são corrompidos pela natureza pecaminosa do homem. E a expressão aqui de abster-se de paixões carnais é mais do que desejos sensuais. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então nós temos aqui uma advertência para nos afastar dos desejos, das paixões carnais. Porque há essa luta dentro de nós, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Essa luta interna. E a gente precisa exatamente fazer isso, submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Submeter os nossos desejos aos desejos de Deus, desejos santos. Isso acontece através do alimento que é a palavra de Deus, através da oração, da santificação, de uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Isso alimenta o nosso espírito. Quando alimentamos o nosso espírito, nós enfraquecemos a nossa carne. Quando nós não alimentamos o nosso espírito, nossa carne se fortalece. E esses desejos se afloram, né? E isso atrapalha a nossa vida cristã e o nosso testemunho diante das pessoas do mundo lá fora. No versículo 12, ele diz assim: seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como fosseis praticantes do mal, ao observar as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Ele está falando da importância de manter uma conduta exemplar diante dos incrédulos. Não cristãos são referidos como gentios. Quando se fala de gentios aqui, são as pessoas que não são salvos, não são cristãos, não são aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está se referindo. Tá certo? Agora, ele usa essa linguagem do Velho Testamento de uma maneira figurativa. Ele diz: naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, né? Ele diz: naquilo de que falam mal de vós, como se fossem praticantes do mal. Então é muito importante a gente manter a nossa conduta exemplar diante das pessoas, dos gentios, dos não cristãos, dos incrédulos, porque isso é determinante para a salvação das pessoas, isso é determinante para a glorificação do nome de Deus, isso é determinante para o crescimento do reino de Deus. Nós não podemos escandalizar o Evangelho. Nós precisamos ser luz e sal. Entre as acusações contra os cristãos na época de Pedro, estavam as seguintes acusações. Eu queria que vocês prestassem atenção. São 4. Eles eram acusados que eram desleais ao imperador. Na época, os cristãos eram acusados disso. Eles eram acusados que propagavam costumes ilegais. Eles eram acusados que difamavam os deuses. E eles eram acusados que desafiavam as autoridades. Eram acusações infundadas, porque na verdade os cristãos eram perseguidos. E Pedro fala muito sobre isso, sobre submissão às autoridades. Ele mostra exatamente isso, sobre o respeito, o procedimento diante das pessoas incrédulas, diante dos pagãos, diante dos ímpios, dos gentios, para que realmente o nome do Senhor não seja envergonhado, né? Mas seja glorificado, seja honrado. Ok? Temos que dar exemplo de uma forma geral diante do mundo. Então esse é o primeiro ponto. Pedro também oferece 3 razões para essas exortações. Primeira razão, porque ele
exorta nesses dois versículos, versículo 11 e 12, é que os cristãos são peregrinos e forasteiros e não residentes permanentes e cidadãos deste mundo. Você precisa, irmão, ter consciência disso. Que você não é uma pessoa, um residente permanente nesse mundo. A Bíblia diz que nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos. O texto diz: exorta-os como a peregrinos e estrangeiros. A nossa pátria é celestial. Essa terra não é a nossa pátria. Nós estamos aqui de passagem. E eu fico pensando, as pessoas parece que trabalham e fazem todo esforço pensando que vão viver aqui para sempre. Por engano. A nossa pátria é nos céus. Nós vamos governar céus e terra com promessa de Deus para os eleitos, os salvos, mas aqui não é nossa pátria. Certo? Aqui não é a nossa morada permanente. A gente precisa ter esse entendimento. Ok? Precisa ter esse entendimento. Então, a outra coisa que ele oferece razões para essa exortação é que as paixões carnais fazem guerra contra a alma. Ele manda a gente se abster dos desejos carnais, procurar exercer um bom procedimento, porque isso é uma guerra que nós travamos enquanto não fomos arrebatados, enquanto não o Senhor nos chamar dessa vida para outra. Essa guerra sempre vai existir e a gente precisa estar preparado para essa batalha interna da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Precisamos realmente estar atentos a essa questão. E a terceira razão para essa exortação é para que os incrédulos possam ser influenciados de forma favorável pela nossa conduta. Nós falamos sobre isso. Uma pessoa não vai sentir desejo de conhecer a Cristo. Uma pessoa não vai sentir vontade à igreja quando os próprios crentes, o Ednei falou sobre isso ontem, são pedras de tropeço. Em vez de ser pedras vivas, preciosas da grande casa de Deus, passam a ser problemas para as pessoas. Atrapalham, né, a vida das pessoas por causa do seu péssimo testemunho. Então a gente precisa considerar que os cristãos são peregrinos e forasteiros e não residentes permanentes, cidadãos deste mundo. Para de estar colocando toda a tua força e energia nos projetos pessoais nesse mundo. Que as paixões carnais fazem guerra contra a alma e que os incrédulos, os ímpios, gentios, para eles serem influenciados de forma favorável, precisa olhar na nossa vida uma conduta que glorifica o nome do Senhor. Então nós temos aí a responsabilidade geral com o mundo. Agora vamos passar para o segundo ponto, que é a responsabilidade dos cristãos para com o governo civil. Aí o negócio vai ficando estreito, porque Pedro não se contenta em exortar de um modo geral, e ele vai no versículo 13 até o versículo 17, ele começa a relatar algo interessante que diz assim o texto: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, eu vou aqui, quer ao Bolsonaro, presidente, quer ao Camilo Santana, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca e a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Do versículo 13 ao versículo 17. Isso é uma coisa muito delicada. Obedece ou não obedece o presidente? Obedece ou não obedece o governador? Sujeita-se ou não sujeita às autoridades constituídas por Deus? Irmãos, nos versículos 13 ao 17, Pedro escreve sobre a responsabilidade que nós cristãos temos para com o governo civil. Seja ele na instância municipal, seja ele na instância estadual e federal. Nós temos responsabilidades
Mesmo diante de pressão de perseguição na época, Pedro não estimula a igreja a ser rebelde, a se revoltar contra as autoridades constituídas. Só que precisamos entender algumas coisas. Vamos aqui no versículo 13, voltar a ele. Versículo 13 diz: sujeitai-vos a toda instituição humana. Pedro introduz o tema da submissão e obediência voluntária às pessoas que exercem cargos de autoridade. É isso que ele está falando. No versículo 18, se passar um pouquinho disso: servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentios, mas também aos maus. Ah, meu governador é péssimo, meu presidente é péssimo, é mau, eu não tenho que me sujeitar. Para aí. O versículo 18 diz que ele pode ser bom. O negócio aqui, a cachorrada, aconteceu alguma coisa aqui, mas tudo bem, vamos lá. Ele pode ser, olha o que é o texto de versículo 18: sujeitai os servos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. Eu fico com a palavra, eu tenho que me sujeitar. O cara preste ou não preste, eu tenho que me sujeitar. Mas pastor, se ele ordenar uma coisa totalmente contrária à Bíblia, vamos já falar sobre isso. Estamos falando com relação ao governo dele social. Ok? Então a Bíblia, Pedro introduz essa autoridade. No capítulo 3, no versículo 1, ele fala também para os deveres das mulheres, que a gente vai já chegar lá falando sobre isso. Ok? Que é a mesma coisa, que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, mesmo que eles sejam ímpios. Entendeu? Então a submissão, ela é um princípio bíblico que tem que ser obedecido. Não importa quem está coberto da autoridade. Agora vamos lá. Versículo 13. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa de quem? Por causa do Senhor. Isto é fazer elogios a Cristo aos outros e não envergonhar o nome de Jesus. Eu vejo pastores aí usando as redes sociais para atacar presidente, governador, para chamar de ladrão, para ofender. Eu acho isso muito errado. Muito errado. A gente tem que ter cuidado com isso. Mas se temos que ter cuidado. Não é o nosso papel estar se aparecendo publicamente, se colocando na posição de juiz. Nós estamos aqui para orar pelas autoridades, nos submeter à autoridade por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Não podemos envergonhar o nome de Jesus. E além disso, a submissão aos outros é em si mesmo serviço para Cristo. Se abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6, versículos 7 e 8, olha que texto tremendo Paulo fala. Diz assim, Efésios 6, 7 e 8. Servindo de boa vontade, como se servisse ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Que coisa maravilhosa. Deus garante que o Senhor vai abençoar aqueles que são obedientes às autoridades. Certo? É responsabilidade dele. É a mesma questão do dízimo. Muitas pessoas e pastores aí usam erradamente a arrecadação do dízimo. E eu creio que não vou dar porque ele não está usando. Nossa obrigação aqui, os pastores vão prestar conta diante de Deus da administração dos recursos. Mas a nossa responsabilidade é ser fiel a Deus. É um erro, não justifica o outro não. Aliás, um abismo chama outro abismo. Então, por causa do Senhor, a gente tem que se sujeitar ao Camilo, governador Camilo, ao nosso presidente, nosso prefeito. Temos que nos sujeitar. Que eles prestem ou não, e a gente tem que ficar calado, orar, buscar, pedir a Deus tempos de paz, dar sabedoria a esses homens, converter esses homens. Amém? Orar contra a corrupção, mas tem que ter muito cuidado com o nosso posicionamento mundano e carnal de rebeldia contra as autoridades constituídas. Interessante agora que no versículo 14 ele diz: seja os governadores como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Que essa é a função das autoridades. E as autoridades fazem isso. Fazem isso. Algumas delas, quando estão encaixadas nesse processo, sofrem também pela justiça. Cedo ou tarde serão julgados.
Voltando ao versículo 3, ele diz: sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano. Quer seja o rei como soberano. Principalmente o imperador romano, que naquele tempo, sabe quem era? Nero. O rei era supremo em relação aos governadores e outros administradores. Então o que prevalece aqui entre uma autoridade governamental estadual e federal é a federal. A autoridade máxima no nosso país é o nosso presidente Jair Bolsonaro. Entre ele e o governador, a autoridade dele prevalece. E esse é um princípio de autoridade. Então o imperador romano naquele tempo era Nero, e era o rei supremo em relação a todos os outros administradores. Embora Pedro não tenha discutido a origem da autoridade real, as escrituras, no entanto, ensinam a submissão. Aqui a única regra, a única exceção à regra. As escrituras nos ensinam que a submissão a esses homens deve ser mantida desde que ela não envolva violação das leis de Deus. Agora, pode ser o presidente da república. Aí agora nós estamos falando da autoridade máxima, que é Deus e sua palavra. Pode ser o governador do estado, pode ser o prefeito de Fortaleza, pode ser quem for. Se violar a lei de Deus, nós estamos livres de nos submeter a qualquer uma dessas autoridades. Porque a autoridade maior, instância maior, é o nosso Deus e a sua palavra. São as suas leis. Aí sim, nós temos que conhecer as leis de Deus e pesar diante do exercício das autoridades constituídas. Ok? Qual a responsabilidade para com o governo civil? Eu relatei 3 aqui. Primeira, a função própria do governo civil, segunda, no versículo 14, segundo que o versículo 14 diz do capítulo 2, é punir o malfeitor e recompensar aqueles que fazem o bem. Essa é a responsabilidade dos governos. Punir o malfeitor e recompensar aqueles que fazem o bem. Nós podemos orar sobre isso. É um bom motivo de oração, para que Deus governe os governantes, para que eles sejam justos, para que eles possam punir o malfeitor, para que eles possam recompensar aqueles que fazem o bem. A gente precisa realmente ter cuidado com isso. Estava assistindo aí um programa do Siqueira, né? E é assim, eles assim, CPF cancelado, quando morre um bandido, quando morre... Gente, tem que ter muito cuidado com isso. É um ser humano. Você pode até dizer, pastor, que ser humano, é um monstro. Mas Jesus salvou um ladrão lá na cruz, que era um criminoso. A gente precisa ter muito cuidado. A gente tem que orar para que Deus possa punir o malfeitor, mas não podemos sentir prazer nisso, na morte do ímpio. Não é nossa função sentir ódio e celebrar a desgraça dos outros. Não, o evangelho é um evangelho que transforma, que salva, que muda pessoas, que traz esperança até para os bandidos, para os marginais. Nós precisamos orar realmente para que a punição de Deus aconteça, para que as pessoas de bem sejam recompensadas. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos que clamar a justiça de Deus, não expressar rancor e ódio contra as pessoas. A segunda responsabilidade do governo civil para com a sociedade, e também nossa, devemos nos submeter a todos os níveis de autoridade. Contudo, não apenas para evitar o castigo da lei. A gente deve obedecer não só para evitar o castigo da lei, porque a lei castiga, mas também porque o Senhor ordena tal obediência. É uma ordem de Deus. Ele manda a gente sujeitar. Deus não está pedindo para você submeter às autoridades constituídas. Deus não está implorando para você, meu irmão, submeter aos governantes, ao presidente. Ele está mandando, ordenando, é uma ordem de Deus. E não obedecer à vontade de Deus é pecado. Salvo aquela exceçãozinha, né? Quando esses decretos dos governadores, dos governantes, contrariam as escrituras sagradas. E por último, naturalmente, qualquer lei humana que conflite com nossas obrigações para com Deus tem que ser desobedecida. Vai encontrar lá em Atos 4:19. Atos 4:19, eu acho que é Atos 4:19. E depois o 5:29. Acho que são esses dois textos.
Atos 4:19. Diz assim: mas respondendo, Pedro e João lhe disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus. Então tem que dar ouvidos a quem? A homem ou a Deus? A Deus. E o 5:29 diz assim: respondendo Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, fechou a questão. Deus é a autoridade máxima, certo? Mas nós temos que obedecer aos nossos governantes. Ok? E por último, para a gente terminar, nós falamos sobre os relacionamentos de uma forma geral, falamos do nosso relacionamento com as autoridades constituídas, e agora eu vou falar sobre os relacionamentos familiares, que infelizmente não dá para a gente abordar tudo isso, mas se vocês acharem interessante, a gente continua na próxima aula falando sobre relacionamentos familiares. Especificamente aqui, o homem, o papel do homem e a mulher. Então Pedro volta-se à questão crucial de como os cristãos devem se conduzir dentro de seus lares. E ele continua nos versículos 18, 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 18, até o 25, que eu vou ler, diz assim: servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. Pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar os sofrimentos se cometeis pecado, e sois esbofeteados por isso? Mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para isso foste chamados por Cristo, também sofreu por vós. Para isso foste chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto quando sofria. Não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? E o capítulo 3, que é o capítulo 3, do versículo 1 ao 7, ele continua: mulheres, do mesmo modo, cada um de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher. A observar a vossa conduta pura em temor, que vos torna belas, não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Pois no passado as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao seu marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Dela sois filhas se fizerdes o bem sem nenhum temor. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil, e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Vamos falar a primeira parte do texto, que é sobre os servos, que a gente considera dentro do contexto de relações familiares. Esse capítulo, no capítulo 3, 1 ao 6, aplica o mesmo princípio do versículo 11 e 12, que é o da submissão. E no caso de mulheres casadas com esposos incrédulos. E ele termina esse trecho exortando aos esposos a tratarem suas esposas com consideração e dignidade. A recomendação não é só para as mulheres, não. E no versículo 7 ele diz: da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar com entendimento. E ele vai descrevendo aí como ele tem que fazer. Da mesma forma. Certo? O efeito de uma atitude piedosa se estende às nossas próprias famílias. Viver uma atitude piedosa, submissão, santidade, integridade, respeito. Pedro afirma que
Mulheres piedosas talvez possam influenciar seus maridos a obedecer o evangelho pela conduta e seu modo de vestir-se. As mulheres também se enfeitavam naquela época, mas é um cuidado que as mulheres devem ter. Há tantas mulheres preocupadas com seu exterior, preocupadas com seus cabelos, com as suas roupas, com as suas vestes. Não cuida da sua alma, do seu coração. Está preocupado de ter um coração, uma alma bela, mas o seu espírito e a sua alma estão feios. O que Pedro está dizendo aqui? Que as mulheres devem buscar muito mais a beleza interior do que a exterior. Mas também, mano, não vai ficar relaxada aí e sem se cuidar. Não é isso que Pedro está dizendo. Certo? Observe também, falando versículo 7, que a submissão da mulher ao marido é recíproca, igualmente, pela consideração especial que ele deve dar a ela. Efésios capítulo 5, a gente volta lá em Efésios no capítulo 5, versículo 21. Efésios capítulo 5, versículo 21, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí o 25 diz: maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavada água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga. Falando da igreja e comparando o relacionamento da igreja com o casamento, certo? O relacionamento entre homens e mulheres envolve tanto a igualdade espiritual, Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 3, versículo 28, quanto a diferenciação dos papéis e funções em casa e na igreja, certo? Então, Gálatas 3, 28, Paulo fala um pouco sobre isso. Tem igualdade espiritual, sim. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E homem e mulher são iguais diante de Deus. Espiritualmente não tem ninguém melhor do que o outro, viu? Cargo, título e pastor não tornam o homem mais importante que a mulher, nem superior a ela. Agora, com relação aos papéis e funções na casa, na igreja, aí é diferente. Efésios 5, 22, 23. Efésios 5, versículo 22. Diz: mulheres, cada um de vós seja submisso ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Amém? Tem que ser submisso ao marido. Isso é um dever, é um papel da mulher dentro de casa. E lá em 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 8 ao 15, diz assim: quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio nem discórdia. Do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos. Porque é o contexto da época. Hoje mudou, mas enfatiza também a importância da simplicidade. Mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que afirmam servir a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E Adão não foi enganado, mas a mulher que foi enganada e caiu em transgressão. Todavia ela será salva, dando à luz a filhos, desde que permaneça com domínio próprio na fé, no amor e na santificação. É muito difícil para as mulheres ouvir isso, mas é a palavra de Deus. A gente vai trabalhar essa questão em outra hora, mas aqui enfatiza a submissão. Enfatiza aqui o respeito. É muito feio uma mulher na igreja, na frente dos filhos, em casa, desrespeitar seu marido. Falar alto com seu marido, desrespeitar. Ah, pastor, também não é feio o homem fazer isso? É feio. É mais feio para a mulher, porque o homem é o cabeça. Me perdoa as irmãs, mas eu tenho que
que defender o que a Bíblia diz. É horrível. Eu fico com vergonha quando eu vejo uma irmã repreender seu marido na frente de todo mundo. Eu fico assim sem saber o que fazer. O homem não deve também fazer isso. Mas é horrível a mulher fazer isso. Desrespeitar a autoridade de seu marido. Ok? Com frequência, as desavenças com os outros afetam o nosso relacionamento com Deus. Lá em Mateus, no capítulo 5. E afeta a vida espiritual, viu? Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, diz assim. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem apresentar a oferta. Então, em particular a falha em observar a vontade de Deus para os relacionamentos conjugais pode romper o relacionamento espiritual de um cristão com Deus. A pessoa pode não ter condições de orar, de adorar a Deus, porque o seu relacionamento está em quebra de comunhão. Por isso a importância da relação familiar saudável, realçada pelo relacionamento tipológico entre Cristo e igreja, marido e mulher, como a gente leu lá em Efésios capítulo 5, 23 e 24. E também pela persistente caracterização do Novo Testamento da igreja como a família ou a casa de Deus, e como Deus Pai, e os membros da igreja como seus filhos. Aí Romanos, no capítulo 8, versículo 14 a 17. Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17. Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17 diz assim: Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito dá testemunha ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Não tem como viver uma vida de santidade, não tem como agradar a Deus, não tem como viver relacionamento saudável se a gente não sofrer. A gente sofre. Obediência exige sofrimento, renúncia. Então, se você não quer sofrer, meu irmão, não era nem para ter casado, não era nem para estar servindo a Cristo, porque não tem como servir a Cristo sem sofrimento. Amém? Mas Deus vai nos recompensar pela nossa fidelidade se a gente sofrer por amor a Cristo, ok? Eu quero encerrar essa discussão a respeito dos relacionamentos com alguns princípios que se aplicam a todas as interações. E está lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 3, do versículo 8 até o 12. Quero ler 1 Pedro capítulo 3, do versículo 8 ao 12. Finalmente, tende vós o mesmo modo de pensar, mostrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bendizei, porque para isso foste chamados, a fim de receber bênção como herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua, guarde a sua língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e nela insista, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Você possa ser luz nesse mundo. Possa ser luz submetendo a sua vida às autoridades constituídas, nos relacionamentos, tratando bem as pessoas que são servas, que trabalham com você. Eu não citei esse aspecto, mas tem gente que tem secretário, tem empregado, antigo empregado, secretário, e trata essas pessoas de forma errada, sem respeito. A gente precisa respeitar as pessoas que nos servem, as pessoas que trabalham para nós. Temos que ter respeito, temos que amar
respeitar e obedecer à vontade de Deus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Vou postar também as perguntas do estudo de hoje. Beijo no coração. Qualquer dúvida, estamos aí no WhatsApp para tentar tirar essas dúvidas. Oremos. Pai, muito obrigado por tua vontade e pelo estudo de hoje. Oramos para que o Espírito Santo possa trabalhar esses princípios da submissão, do respeito, do amor na vida de cada irmão. Que através do comportamento deles, o teu nome seja glorificado e que vidas sejam alcançadas para a glória e a honra do nome santo de Jesus. Nós choramos e agradecemos. No nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até mais.